Grande parte dos elementos que estão aqui nessa apresentação são genuínos e são realmente da prática que acabou ocorrendo, na verdade, de uma forma quase do tipo, tá pegando fogo, vamos apagar o incêndio. Então a gente se estruturou, na verdade, em cima de algo que a gente já tinha. E isso não é muito diferente em vários lugares. O que é o já tinha? A gente já tinha uma estrutura para atendimento de pacientes com dengue, um ambulatório geral, e isso, na verdade, foi retransformado. Quem retransformou isso também foi, em parte, o grupo com quem eu trabalho. E vocês vão ver que a contribuição deles está aí numa grande parte desse trabalho e que fundamenta, aliás, o que eu vou dizer mais tarde sobre o que define, na verdade, essas infecções, é a confirmação laboratorial do agente etiológico. Então, esse é o elemento chave para a questão do bom manejo. E aí vocês vão brigar comigo, claro, poxa, mas eu não encontro, né, a maneira fácil de fazer isso. Inclusive, todas as pessoas esbarram com a parte limitante, que é quando você está num serviço de saúde, você não tem outras conexões, precisa de um diagnóstico, né, confirmatório, claro, e aí o próprio Estado define que, por exemplo, ele tem um orçamento que não pode abranger, né, a população inteira e precisa definir grupos, né, de risco, e você, na verdade, tem uma população muito maior do que os grupos, né, que servem para vigilância epidemiológica, e isso é um embate, é o momento, né, de grande crise e, vamos dizer assim, de aflição. Mas aí eu vou mostrar para vocês o que acontece quando, na verdade, a gente está na Disneylândia e aí a gente consegue, né, bypassar esse aspecto e o que a gente pode usar, né, dessa experiência quando a gente não tem, quais seriam os elementos que a gente poderia usar de referência para tentar manipular ou manejar esse paciente clínico que vai ser não só do infectologista. Ela falou bem, olha só, eu fico com um doente, eu não mando para o reumatologista. Mas eu gostaria de lembrar que algumas dos consensos que acabaram saindo foram super engraçados. Inicialmente, né, os infectologistas deram o pontapé inicial, claro, óbvio, porque são os caras que veem o paciente primeiro, logo de cara. O reumatologista não gosta muito disso, não. Sem ofensa, eles geralmente ficam para depois. Então, no depois que é o problema. Então, a extensão da doença, muitas vezes, vai suplantar, inclusive, mais de 3 meses, e aí que entra o reumatologista feliz. Mas existe um conflito ainda com o infectologista sobre se está na hora ou não de entregar a criança para o seu colega, porque em várias situações você é capaz, inclusive, de ter um bom manejo de alguns sintomas. O exemplo mais clássico é a dor, a artralgia, o componente músculo-esquelético é o mais forte na maior parte dos doentes, mas não exclusivamente. E nesse ponto, o infectologista, ele consegue manejar o paciente, inclusive a nível de ambulatório, a nível de consultório e a nível até de unidade primária. Eu vou mostrar, inclusive, as perspectivas que poderiam ser feitas ou sugeridas, porque é um indivíduo que enquanto ele tem dor, ele vai te procurar, número 1. Número 2, vamos dizer assim, alguns elementos até mais fáceis que ele conhece podem ajudar, que vai desde o pessoal botar, né, fazer escaldapé, né, a fazer a fisioterapia associado com terapia medicamentosa. Então, tem algumas coisas que até ajudam o paciente a manejar aquele desconforto com algumas coisas não tão caras e sem sofisticação.
e se manter até o que acontece, até o dia da redenção, porque os pacientes acabam com o processo inflamatório em algum momento. O problema é quando é que é esse momento, né? Esse é que é o truque, quando é que chega para ele ou ela a situação de resolução da infecção. Eu vou mostrar aqui que, inclusive, a correlação com o agente viral, ela também é uma outra coisa que pode ser vista, claro, na terra da Disneylândia, por exemplo, quando você tem um marcador laboratorial, você mais facilmente consegue mostrar esses elementos. Na clínica em geral, não exatamente. E, quer dizer, ainda tem alguns pontos de areia movediça em vários aspectos da condução desses casos de chikungunya, mas todo dia a gente aprende mais um pouquinho como melhorar a história. Então vamos ao que interessa. Todo mundo já deve se lembrar que chikungunya começou o estrelato junto praticamente com outras arboviroses, mas não é o único entre o grupo dos arbovírus, né, no planeta inteiro, mas é uma figura que se tornou célebre. E aí eu vou te mostrar, por exemplo, que a distribuição mundial foi um dos elementos que acabou alavancando a importância desse vírus, que era remotamente conhecido no século passado, estou me referindo ao século XX, tá? E aí vocês vão ver que na África, onde a história toda começou, se eu não me engano, as primeiras descrições foram no Quênia, ainda nos anos 50, e de lá houve na verdade, o conhecimento após a descrição era muito parco, era muito escasso, porque os casos eram isolados, propriamente ditos, e é claro, vocês devem imaginar que nos anos 50, a identificação desses vírus era um trabalho de grupos provavelmente relacionados a surveillance, ou seja, de vigilância, como foi o Zika, por exemplo. O Zika foi uma situação super bacana na área de Uganda. Eles tinham, na verdade, uma situação muito especial, que era de vigilância de febre amarela, e é assim que eles olharam que tinha um vírus interessante, completamente diferente em outros aspectos da febre amarela, eles descrevem um vírus novo, que era o vírus da Zika. Mas chikungunya, né, a situação de detecção foi também muito parecida, foi uma situação de exceção, quer dizer, não foi em plena epidemia. Tanto é que isso tornava difícil até, vamos dizer, a determinação sobre o quão frequente esse vírus já era no planeta, ou até mesmo em determinadas populações, porque o aspecto epidêmico é que torna a coisa mais popular. E isso aconteceu aonde? Aconteceu na Ásia, porque esse vírus não se conteve e houve um espalhamento. Existe uma definição de, na verdade, geneticamente, o vírus asiático é um pouco diferente do vírus africano, mas um dos aspectos legais é que existe uma imitação do fenômeno clínico, mesmo quando você tem uma diferenciação genética de ambos os vírus, a apresentação clínica ela pode ser muito, muito semelhante, né? E a outra coisa bacana que aconteceu na Ásia foi que, né, a própria geografia dessas regiões facilitava uma coisa que era importante, que era a disseminação basicamente pela população inteira, porque são basicamente ilhas nessa região. Então era muito fácil, na verdade, a disseminação e, claro, não por acaso, as primeiras epidemias acabaram acontecendo na região asiática. E aí, como a gente não pode ficar longe, né, das viagens, né, dentro do próprio planeta, e a gente começa com rotas comerciais intensamente, né, vamos dizer, dirigidas para várias direções, e o trânsito de pessoas aumenta. Quando chega no século XXI, a gente ganha uma nova surpresa. O vírus chikungunya começa a se acomodar, fazer mais do que as grandes navegações fizeram e entra via Caribe para perto da região, né, da América Central e América do Sul. E o Brasil conseguiu também
entrar na onda, ele não fica de fora. Então, em torno de 2014, começa havendo os primeiros casos, né, na região Nordeste, e também existe já a detecção além de Salvador e Feira de Santana, que foi um dos lugares, né, vamos dizer, o epicentro aqui no Brasil. Depois de Belo Horizonte, você começa tendo um espalhamento dos casos, né, dentro da região Sudeste e ampliação dos estados do Nordeste que também são comprometidos. Vocês vão ver aqui que, graças ao pessoal da Disneylândia, o pessoal da Disneylândia na verdade, o laboratório de diagnóstico molecular imunológico do professor José Mauro Peralta, com quem eu colaboro já há vários anos, que é no Instituto de Microbiologia lá do Fundão. E aí, o que acontece é que a gente, em 2015, consegue detectar essa pessoa que está aqui ilustrada. Na verdade, era uma das estudantes de mestrado do laboratório, que tem um quadro febril, mais ou menos na segunda metade de abril, e não tem nenhum tipo de relato de viagem para o Nordeste ou para as regiões do Brasil que já tinham chikungunya instalado. No Rio de Janeiro, nessa época, a gente, na verdade, estava enfrentando os primeiros casos de Zika. Ainda não tinha chikungunya decretado como instalado no Rio de Janeiro, e aí, com 10 dias de infecção, ela tem não só reatividade detectável para a Zika por RT-PCR, ou seja, reação de polimerase em cadeia de transcriptase reversa, que é reativa, mas também o vírus da chikungunya, ou seja, a partícula viral, também é detectável na mesma amostra dessa colega. Ela progride com a regressão de sintomas e um ano depois ela ainda tem um pouco de queixas musculoesqueléticas, mas essa colega tem 20 e poucos anos, então ela teve uma regressão dos sintomas a posteriori, sem sequelas ou sem permanência de doença crônica. Mas esse caso é um caso que a gente chegou a publicar dentro, né, de um estudo, na verdade, que era um estudo laboratorial sobre, né, na verdade, a detecção de dengue, chikungunya e zika com testes moleculares, e aí esse talvez seja um dos casos primeiros dentro do Rio de Janeiro. Ou seja, em abril de 2015, a gente já tinha chikungunya circulando. O outro elemento importante que a gente depois vai comentar com um pouquinho mais de detalhe é o fato de que ela não tinha apenas uma infecção, mas duas. E esse é um outro elemento que a gente vai associar a posteriori com a situação de fator de risco para persistência de sintomas. O que a gente vê também é que existe, a gente falou inicialmente que chikungunya, como um bom arvovírus, depende do que? De um artrópodo, ou seja, de um vetor. O Aedes aegypti é a espécie predominante no Brasil. A gente tem albopictus também, que também é suscetível à infecção e pode ser transmissor, mas além da transmissão vetorial e quase que muito parecido com o que a gente já vê em dengue e zika agora também, chikungunya também tem outras maneiras de ser transmitido, e esse é um dos elementos que, vamos dizer assim, são inovadores também no conhecimento da infecção. Ou seja, a transmissão materno-fetal já foi descrita aqui no Brasil, já teve caso na Bahia comprovado, e além disso na América Central e na Índia. As taxas podem chegar a 48%. Esses extremos aqui, por favor, olhem para a Índia, tá? Que é muito mais frequente lá, mas Colômbia também é um outro lugarzinho que gosta de altas taxas, né? Mas para vocês verem, é uma coisa respeitável, não é alguma coisa assim, en passant. Mas a questão da transmissão por transmissão sexual, existe, né, casos de detecção no sêmen que pode ultrapassar, inclusive, um mês. Essa via pode ser potencial, e aí a questão da associação, da detecção de partícula viral com potencial de transmissão é algo discutível, porque o fato de você ter oligonucleotídeo, por exemplo, detectável, não necessariamente é uma partícula ativa para desenvolvimento de doença.
Então, essa é uma pequena diferença. A gente no laboratório, por exemplo, teve durante algum tempo a possibilidade de fazer cultura não só de chikungunya, mas como zika. Mas uma das coisas importantes é que, primeiro, chico é mais facilmente isolável em culturas de célula, mais do que zika, por exemplo, se fosse comparar. Dengue é muito parecido. E o problema é que a questão de detecção, né, através do isolamento viral, ela não é exatamente igual a você detectar partículas ou oligonucleotídeos em qualquer compartimento ou meio biológico. Muitas vezes você tenta cultivar esse material e o isolamento é zero, ele não acontece. E vice-versa, às vezes a gente tinha algum sucesso na outra técnica e mais do que a detecção da partícula viral, porque em algumas situações depende também da janela, né, ou seja, do tempo de infecção, para que exista uma capacidade melhor ou mais acentuada de detecção de partícula ativa. E esse elemento de quão eficiente, qual seria a eficiência, por exemplo, da transmissão quando você detecta o RNA em determinados compartimentos para comprovação de uma transmissão efetiva, é uma discussão interessante, porque a questão, no caso de transmissão materno-fetal, que é talvez uma das mais preocupantes, essa pergunta é pertinente. Se você detecta durante um longo tempo oligonucleotídeos ou RNA viral, você pode garantir que a transmissão vai ser efetiva? O isolamento viral pode permitir tirar essa dúvida? Porque o isolamento viral te dá, na verdade, a partícula ativa, ou seja, o vírus está vivo, né? E nesse ponto a eficiência da transmissão ocorreria? Pois essa é uma boa discussão. Pareamento desses testes normalmente não acontece, a não ser em situações experimentais. Por isso, essa questão aqui ainda está para ser resolvida. Em relação a sangue e tecidos, que é o outro problema, que é a questão da transfusão, a questão do transplante, existe, né, o dado do provavelmente, mas mais recentemente já houve demonstração de transmissão, por exemplo, do vírus da febre amarela por tecido, e a gente está esperando praticamente a confirmação também por chikungunya em algum momento. Como a gente trabalha numa unidade terciária, a gente vem trabalhando também com esse grupo de indivíduos transplantados, receptores de tecido e mesmo os doadores, no intuito de tentar determinar se existe exatamente um risco para esses indivíduos. Mas ainda é muito pouco o número de dados confiáveis para a gente poder dizer se isso é verdade. Um outro elemento que é importante se lembrar é que a história natural dessas infecções ajuda você também a compreender quão eficiente pode ser, por exemplo, o seu diagnóstico. E aí, como eu falei já no início de cara, eu disse que essas infecções virais, elas precisam de dono, ou seja, você precisa da identificação etiológica, ou seja, do laboratório, para fazer a confirmação da infecção. Isso não é nenhuma novidade em infectologia, na verdade isso é quase o que nos caracteriza, mas mais um elemento aqui que confirma a regra, ou seja, para que você possa ter uma boa, vamos dizer, um bom uso de instrumentos de detecção, você deve e insista em saber o que é a história natural das infecções. É claro que isso nem sempre é fácil, porque essa informação não existe, mas para chikungunya existem parâmetros como, por exemplo, a detecção do RNA e a própria reatividade imunológica
do indivíduo infectado, que ajudam a traçar um parâmetro de tempo de desenvolvimento, né, vamos dizer, da relação vírus-hospedeiro, que é importante para você. Logo de cara, vocês vão notar que a persistência ou aparecimento, melhor dizendo, dos vírus antecede o aparecimento de sintomas. Isso não é nenhuma novidade, outros vírus fazem a mesma coisa. Ou seja, eles já estão circulando um tempo anterior ao início de sintomas na população que, aliás, desenvolve sintomas. Em relação à chikungunya, essa relação entre indivíduos infectados que desenvolvem doença é alguma coisa em torno de 70% a 80%. Em torno de 30% da população infectada não há um aparecimento de sintomas. Existe uma diferença entre cada um dos arbovírus. Vamos citar, por exemplo, o dengue, onde os distintos sorotipos do vírus do dengue são também diferentes em termos de desenvolvimento de relações de indivíduos com ou sem sintomas. Se vocês pegarem o sorotipo do tipo 1, por exemplo, vocês vão ter relações altas, quase 1 para 1. Cada indivíduo infectado tem um infectado com sintomas para um infectado sem sintomas. Mas se você olha para, por exemplo, o dengue 4, essa relação é de 9 para 1, ou seja, tem um indivíduo com sintomas para 9 sem sintoma nenhum. Então, isso te dá, inclusive, uma perspectiva em saúde pública que é um pouco diferente também, porque você tem agora um reservatório de indivíduos que não aparecem facilmente, né, porque eles não vão para os serviços de saúde, eles não emergem, né, num lugar onde você possa pegá-los rapidamente por causa dos sintomas, e eles continuam ajudando como reservatório para transmissão. E aqui, essa é exatamente a época em que o indivíduo pode ser fonte de infecção, ser o reservatório, e não ser detectável, porque ele não tem sintoma, ele não vai aparecer para você. E a relação chikungunya, esses indivíduos assintomáticos, 30% já é uma conta razoável, acredite-me. A persistência do vírus, e aqui a gente está falando de viremia, só no compartimento sanguíneo, pode se estender até mais ou menos o início da segunda semana, mas isso é variável conforme também as técnicas que você emprega. Já a resposta imunológica, ela tem um aumento mais importante a partir de 5 a 6 dias, que é exatamente quando a curva, né, de partícula viral já começa a ter um importante declínio, e ela logo depois já tem um início de produção de IgG, que já começa sendo mais importante a partir da segunda semana, embora comece em torno do final da primeira semana essa detecção de IgG, que dá para você a longevidade, né, da resposta imune desses indivíduos contra, né, o vírus chikungunya. Lembrar que essa resposta imunológica ela é medida por testes, e cada teste tem 2 características, pelo menos, que são importantes para a designação do teste per se, é a sua sensibilidade e especificidade. Os valores preditivos são mutáveis conforme a população em que você institui o uso dos testes, mas eles sozinhos têm características próprias, como sensibilidade e especificidade, que podem ser variáveis conforme o tipo de, vamos dizer, material que você usa. O que significa isso? Se eu colocar um determinado antígeno preso numa placa, por exemplo, eu posso ter uma performance ou uma sensibilidade de detecção que pode ser diferente de usar o mesmo agente, quebrando o vírus inteiramente, usando determinadas proteínas, por exemplo. Isso é só para citar, assim, de uma forma geral, mas isso quer dizer que este tipo de visão, né, ela depende do que você usou para medir. E o que isso era, né? Como é que era esse instrumento. Por isso, esse detalhe influencia também nas decisões. O que acontece com a maior parte dos testes comerciais? Eles têm uma sensibilidade que pode ser variável dependendo
do tempo de infecção. Isso para nós já é importante. Por quê? IgM, por exemplo, na maior parte dos testes comerciais, né, começa a deixar de ser detectável em torno de 90 a 100 dias. Então, se você esperar fazer um diagnóstico retrospectivo solicitando uma IgM depois de mais ou menos 3 meses, ela pode ser negativa. Isso não quer dizer que o indivíduo não tenha tido a infecção ou, em várias situações que a gente vai citar aqui, não tenha manifestações pós-agudas que denotam a infecção viral. Então, é importante que isto aqui é uma visão produzida pelo tipo de instrumento que você usa para fazer detecção e demonstração de reatividade no hospedeiro infectado. O outro elemento que é um aspecto de discussão é exatamente o que é a patogênese dentro da infecção por chikungunya. Ela é discutível em vários pontos por causa de, primeiro, pela reprodução vamos dizer, de um modelo experimental que sirva ou que seja extensivo, né, a infecção pelo vírus chikungunya humano. A gente tem alguns trabalhos interessantes, mas vários deles utilizam arbovírus ou do tipo alfavírus, mas não chikungunya propriamente dito, e tentam reproduzir um pouco da infecção humana, e este é o caso destes resultados aqui, por exemplo, onde a gente tem a demonstração do tecido, né, ósseo muscular. Essa região é de músculo e essa região aqui é de periósteo. Então, esses elementos são ainda de um animal não infectado por um arbovírus que é um arbovírus símil, e o indivíduo não infectado apresenta como característica a disposição desses tecidos sem alargamento, né, tecidual e sem introdução de edema ou inflamação. Mas quando você introduz esse vírus, né, nesse modelo experimental, isso era camundongo, por exemplo, você já vê uma alteração em torno da região, né, próximo ao tecido sinovial. Existe uma infiltração também a nível ósseo e muscular. Aqui está, essa figura cortou uma parte, mas isso demonstra, por exemplo, que um dos sítios de replicação viral, de indução de processo inflamatório, acontece particularmente no sistema músculo-esquelético, mas não exclusivamente. Os alfavírus, por exemplo, para o qual o chikungunya vírus é um dos vírus desse grupo, tem não só tropismo por tecido músculo-esquelético, mas também tecido nervoso. O processo inflamatório que está por trás, né, dessas alterações patológicas, ele pode ser diverso. E, inclusive, são os pontos de alvo, qual se discute hoje para se amplificar a questão terapêutica. E, nesse momento, a gente não dispõe de nenhuma droga que seja antiviral, que seja absolutamente, né, indiscutível e utilizável, né, no presente. Porém, algumas coisas já foram tentadas, especialmente a nível experimental, que mostram eficiência em tentar controlar, na verdade, a parte inflamatória em determinados pontos dessa resposta. E vocês vão ver aqui por esse cartoon, por exemplo, que a possibilidade de mexer em quimiocinas, na via TNF-alfa dependente, né, ou então na estimulação ou inibição da atividade de células T e da proliferação de células T CD4, pode ser alguns dos pontos nos quais a gente tenha como interferir terapeuticamente. De cara, vocês já devem imaginar que esses são aspectos que estão alterados ou são importantes para deflagrar esse processo inflamatório extenso em tecido músculo-esquelético. Lembrar também que existe, né,
algumas desses elementos da resposta inflamatória podem ser muito mais intensos em determinados compartimentos, por isso algumas coisas precisam ser consideradas em relação à eficiência de antivirais ou mesmo drogas anti-inflamatórias, melhor dizendo, que tenham ação nessa resposta, porque em determinados tecidos, por exemplo, como o tecido nervoso, isso pode mudar um pouco. Então, isso aqui ainda é um elemento de trabalho e estudo, ainda não está fechado exatamente como é que essas vias, na verdade, são importantes para o desenvolvimento e a persistência de doença, que é talvez o papo mais, vamos dizer, chave aqui na conduta com chikungunya. Mas, para deixar vocês mais felizes, a gente vai falar aqui o que acontece quando o cara fica infectado. Ele é um croque-croque, esse é o cara que vai se apresentar para você na sua clínica diária. É um sujeito que tem tudo crocante, né? E é o manejo da crocância dos seus doentes que vai definir, vamos dizer, o sucesso com eles. É bom lembrar que chikungunya vírus não é só uma doença crocante, ou seja, a neuropatia, por exemplo, é uma das outras apresentações importantes, é considerado o acometimento neurológico, a forma clínica do tipo, vamos dizer assim, atípica, mas ela é frequente e não é pouco frequente. Número 2, chikungunya vírus também pode causar outras manifestações não exclusivas a tecido musculoesquelético e tecido nervoso, e por isso você tem comprometimento como, por exemplo, renal, cardíaco, que também em determinadas populações começa a se tornar importante. As manifestações típicas, entretanto, são, na verdade, o ganha-pão do infectologista. As que vão aparecer em maior número. E, para falar a verdade, a gente vai mostrar alguns dados nossos do ambulatório, o que significa serem mais frequentes em termos também de tempo de evolução. Mas, como eu tinha comentado anteriormente, 70% a 80% dos indivíduos que se infectam vão manifestar algum tipo de alteração clínica, seja ela com tempo curto de doença ou tempo prolongado. Aqui vocês estão vendo de cara alguns shots, algumas fotos, né, da situação das fases de doença. Chikungunya é descrita como uma infecção que pode acontecer por um tempo curto, menor de 10 dias, que é a fase aguda. Quando ela ultrapassa 10 dias, em torno de 3 meses, é considerado o período fase subaguda, e a partir de 3 meses como crônico. Atualmente, para melhorar a questão do manejo clínico desses pacientes, está se considerando fazer a classificação como fase aguda e fase pós-aguda, o que facilita um pouco por causa da questão do manejo com terapia anti-inflamatória para esses indivíduos. Mas eu queria que vocês vissem que um dos elementos que chama a atenção é a questão do comprometimento, né, articular, presença de edema, que é variável conforme a progressão de doença. Vocês estão vendo vários tornozelos aí, joelhinhos, né, para mostrar para vocês que a situação, eu não sei se tem como apagar só um pouquinho? Ok, perfeito. Mas uma das distinções é que o processo inflamatório pode se apresentar como artrite franca, com os outros sinais comemorativos que a gente conhece, ou seja, de calor, rubor, aumento de volume e dor, é claro, mas no chikungunya a maior parte dos doentes vem com metade dessas características, vamos dizer, do processo inflamatório. Basicamente, são 2 os elementos que chamam mais atenção. É a questão da dor e a questão do aumento, que pode ser por edema, tanto articular como periarticular. E aí, esses 2 elementos, mais do que a artrite franca, que pode acontecer, e aí eu vou mostrar até casos em que isso ajudou em outros diagnósticos, ela pode estar ausente. Então, não esperar, por exemplo, que o indivíduo tenha alterações, por exemplo, articulares exuberantes, porque não é isso que vai acontecer. Muitas vezes o paciente é o primeiro a dizer: minha mão não está do tamanho que era antes, ou meu joelho não era assim.
São esses elementos que chamam a atenção e, particularmente, ele vai dizer para você, tudo dói muito. Então, essas expressões são as expressões comuns do indivíduo que vai aparecer. O que acontece ao longo do tempo é que existe uma pequena variação, muitas vezes, ao longo do desenvolvimento de doença. Isso, quando vai chegando para a fase crônica, por exemplo, a questão da intensidade da dor pode ser o elemento mais variável e que vai definir, inclusive, a sua intervenção, mas o aparecimento e a persistência de edema pode não vir paralelamente. Às vezes a dor fica como o elemento mais importante do que o processo inflamatório, que ainda pode ser um pouco mais exuberante ainda na fase subaguda, mas já tem sinais um pouco de redução em relação à fase aguda. E na fase crônica, acho que a algia, como a Tânia estava ressaltando, é o ponto principal. Os caras voltam muito mais, na verdade, ligados com a questão do controle álgico do que propriamente com o tamanho da minha perninha. Mas existem algumas delicatessen, vamos dizer assim, né, durante a evolução para os indivíduos. Pode acender? Isso que vocês estão vendo aqui no joelhinho dessa senhora é o que uma paciente minha denominou carinhosamente de almofadinha. E eu mantenho o termo porque a gente ainda não pôde fazer biópsia ou qualquer coisa que pudesse demonstrar, mas essa região aqui, né, algumas dessas, vamos dizer, aumentos de volume são dolorosos e geralmente acontecem em membro inferior. Nessa paciente era, né, em região peripatelar, mas tem pacientes nossos que têm isso em tornozelo, por exemplo. É interessante porque é neste ponto que o paciente tem dor. Existe alguma diferença entre ter dor, né, na articulação como um todo e apenas ou especificamente nessas áreas? A gente não sabe. A gente só sabe que as almofadinhas existem. As mulheres são as pessoas que se queixam delas com alguma frequência, mas isso é uma filigrana. A gente ainda não sabe o quão importante é isso para a questão do manejo da dor. O que importa é que, com ou sem almofadinha, dói. E aí é que entra a questão terapêutica. A outra coisa importante é a presença de exantema. Embora a infecção possa acontecer sem rastro cutâneo nenhum, os indivíduos, aí a luz vai ser importante, porque essa foto aqui não vai aparecer de jeito nenhum. Valeu, obrigada. Eu não sei se vocês conseguem ver, mas esse é um indivíduo, na verdade é uma senhora, com a pele negra, e o rastro cutâneo é pouco visível, mas ele é perceptível para o próprio doente. A sensação de uma lixa é o elemento que traz o indivíduo a dizer, olha, eu tenho dor articular e tenho uma lixa aqui na minha pele. E a lixa é nada mais do que, né, um exantema, né, maculopapular, que pode se distribuir geralmente de forma, né, centrípeta, não necessariamente acometendo face. Às vezes o paciente só vem com acometimento de cor ou central e de braços, por exemplo, em algumas situações progredindo para coxas, mas não expandindo para o corpo inteiro. Existem outras, aí a luz pode ser acesa, em que a apresentação se torna um pouco bizarra, como a história das almofadinhas, que é essa paciente aqui, cujo a erupção cutânea, na verdade, tem áreas de confluência tão importantes que ela imita uma erisipela. Essa não é a única paciente demonstrada, mas eu tenho outros pacientes que foram atendidos em pronto atendimento, cuja característica era essa distribuição aqui, do tipo, né, erisipela-like, ou similar a erisipela, que acabaram sendo atendidos exatamente como se fosse uma erisipela. Receberam penicilina, fizeram antibiótico terapia e ficou por isso mesmo, porque o pessoal achava que era isso. Depois o cara, né, apresenta, muitas vezes existe uma coassociação de distribuição desse exantema pelo resto do corpo, mas de forma muito discreta e que passa desapercebida. Quem olha só para a perna ou membro inferior,
né? Isso às vezes acontece de um lado só ou dos dois e despreza o restante. Em relação a outras manifestações cutâneas, elas podem ser importantes sim. Uma delas é a descamação de sola do pé e de palmas das mãos. Aliás, só para lembrar, o exantema, tanto em zika como em chikungunya, podem ser distribuídos também em palmas da mão e, eventualmente, em sola. Mas é um confundidor, claro, de sífilis e é um diagnóstico diferencial importante. Existem algumas outras alterações, por exemplo, como a descamação, que pode acontecer tanto em mão como em sola do pé, que já acontece, inclusive, em fase subaguda. E os pacientes chamam também atenção para outra coisa, que é a perda de cabelo. Isso pode acontecer já quando o paciente sai da fase aguda. A presença de alterações, né, detectáveis por testes de imagem é um outro elemento que pode ser, inclusive, utilizado para diagnóstico. Só que eu vou mostrar para vocês que, quando você está no curso de uma epidemia, fazer a confirmação de processos inflamatórios através de testes de imagem para uma população muito grande é praticamente pouco produtivo. É muito ruim, é dificílimo. Não dá para botar todo mundo na fila da ultrassonografia para fazer detecção de alteração inflamatória. Qual é a importância disso? Bom, uma das coisas é a detecção das ites intraarticulares ou periarticulares. Essas duas fotografias baseadas em ultrassonografia de joelho, por exemplo, mostram um aumento de edema, né, na região, né, de sinóvia e alteração do tipo tendinite, que é um dos elementos, na verdade, que fazem com que haja persistência de sintomas e da queixa do doente. Quando é que vale a pena utilizar os testes de imagem na questão do diagnóstico? Quando o paciente tem dor persistente. E aí, isto é um instrumento valioso para se determinar ou se definir melhor a questão da origem da dor, se relacionada a processo inflamatório, intraarticular ou periarticular, ou se é neuropático, que é uma das distinções mais complicadas, talvez, na questão do controle da dor, especialmente a dor pós-aguda. A questão é, será que chikungunya é fácil de diagnosticar apenas olhando para ela? É este o problema. Nós estamos no Brasil simplesmente numa situação em que a gente tem a co-circulação de várias viroses, de vários arbovírus, com inclusive a possibilidade da entrada de outros que já existem no país, né, mas que a gente ainda está limitado até pela forma de disseminação deles, mas essas imagens, por exemplo, talvez digam para vocês o quão talvez seja complicado, particularmente na fase aguda, de se determinar quem é que tem chico, quem é que tem zika, quem é que tem dengue ou outra coisa qualquer. As fotos daqui, vocês vão entender que talvez possa se confundir com o lado direito. Por quê? Esse exantema é absolutamente parecido com o que se encontra tanto em dengue como em zika. Mas a outra coisa que a gente percebeu foi que você não tem a menor capacidade com os elementos clínicos de distinguir uma situação que para nós acabou se tornando uma situação especial, que é a presença de mais de uma infecção por arbovírus no mesmo indivíduo. Essa situação só pôde ser determinada por causa dos testes laboratoriais. Do contrário, a gente não teria como definir quem é que tem mais de uma virose, por exemplo. E eu vou mostrar aqui nossos resultados, que a presença de mais de um arbovírus no hospedeiro pode alterar a questão de evolução clínica. A perspectiva dele muda. A questão de formas de apresentação distinta das típicas ou tradicionais é bastante conhecida, principalmente na América Central, mas a gente também tem vários casos que se encaixam de forma muito parecida com o que já foi descrito em outros países.
Eu não tenho experiência com crianças, mas eu gostaria que vocês lembrassem que o grupo infantil pode ser um grupo especial, particularmente porque em algumas crianças o desenvolvimento de um exantema bolhoso é um elemento de risco para doença grave e é a antessala para a ida para o CTI. Então, este pode ser uma apresentação talvez mais importante para crianças, mas as formas disseminadas não acontecem só e exclusivamente nessa faixa etária. O adulto também pode evoluir com formas, né, de apresentação cutânea do tipo exantema bolhoso. Isso é bastante visto na Índia, mas a gente tem um ou outro caso isolado que se assemelha muito a esse tipo de apresentação. A encefalite, talvez das formas de apresentação atípica, sejam talvez uma das mais comuns. No hospital universitário, por exemplo, a gente teve, durante esse período de 2016 até agora, 2019, vários casos onde o início de sintomas era a doença neurológica. E a gente vai mostrar isso numericamente. Outras apresentações, e essa é a parte mais complicada, talvez seja reconhecer no doente com, né, formas com alteração de hemostasia, por exemplo, que são formas muito mais graves, né, esse diagnóstico como um diagnóstico provável, ou seja, infecção por chikungunya. Esses casos não são brasileiros, esses casos são da América Central. A apresentação em indivíduos com comorbidades talvez seja um dos elementos que modifique a questão de como você deve manejar esses pacientes. Aí é que mora, né, o perigo. Aqui está demonstrado, por exemplo, 4 situações em que ilustram para nós o tipo de população que a gente assistiu no hospital universitário, que é um pouquinho diferente, por exemplo, das unidades primárias, que tem a porta aberta para a população geral. No hospital universitário, por exemplo, a gente teve um viés, que foi exatamente o fato de a gente ter populações de indivíduos que apresentavam não só várias comorbidades, mas situações muito diferenciadas, como o uso de imunossupressores, pacientes transplantados, indivíduos com HIV e pacientes oncológicos. E isso modificou a nossa visão também. Vou mostrar para vocês de cara que, embora esses comemorativos de alteração músculo-esquelética possam parecer muito semelhantes ao que você vê num paciente imunocompetente, por exemplo, ou sem nenhuma comorbidade, a evolução talvez nem tanto. Esses indivíduos aqui de cima, por exemplo, foram a óbito, né? Esse no espaço de mais ou menos um pouco mais de 6 meses após o diagnóstico, esse já tinha um pouco mais de 1 ano. Essa paciente não, ela teve um pouco mais de sorte, mas essa, por exemplo, teve a recrudescência de sintomas, por exemplo, num número muito maior do que a gente previa, e um dos elementos que a gente tem que se associa à presença ou como fator de risco para presença de não só de maior morbidade, mas como também maior mortalidade, seja exatamente isso, a presença de uma infecção simultânea ou subsequente no mesmo indivíduo. Então, todos eles tinham como comunalidade o fato de ter, além de chikungunya, mais uma outra virose. Nesse caso, era o Zika. Nós temos casos de combinações de chikungunya com dengue, chikungunya com Zika e chikungunya, Zika e dengue no mesmo indivíduo. Isso acabou acontecendo nessa população de indivíduos com uma história clínica um pouco mais importante, mas nem sempre isso acontece. Esse exemplo aqui talvez venha mostrar como outros fatores podem ser importantes. Isso aqui é a fundoscopia de um paciente que eu vou mostrar mais adiante, como é que foi a evolução dele. Vocês têm um borramento aqui da região de nervo óptico e que o caso dele foi inicialmente considerado como uma hiperreatividade pós-vacina da febre amarela. Mais tarde, esse sujeito tem confirmação de infecção por chikungunya, ao invés de não tinha outros fatores de risco, não tinha comorbidades e está enxergando muito bem agora, obrigado. Mas nessa época,
principal sintoma dele era redução de acuidade visual. Manifestações reumatológicas talvez sejam do outro elemento importante associado à infecção por chikungunya. E aí não é apenas o comprometimento músculo-esquelético sozinho. Esse caso aqui ilustra essa situação. Existe um número de indivíduos cuja a doença reumatológica, como artrite reumatoide, lúpus e outras, podem ser diagnosticadas após a infecção por chikungunya. Essa garotinha é exatamente esse exemplo. Essa paciente foi internada em torno de 2017, ela tinha uma poliartralgia acompanhada de poliartrite, ela tinha realmente sinais importantes, exuberantes de artrite em atividade e, associada a essas manifestações, ela apresentava também situações semelhantes à embolia periférica. Essa paciente entrou no HU com um diagnóstico de doença febril associada a poliartrite. A suspeita principal já era arbovirose, mas qual não foi a surpresa quando, além de confirmar que ela tinha reatividade de IgM e IgG para chikungunya, ela também tinha marcadores como, por exemplo, FAM positivo, e que caracterizavam, na verdade, a abertura ou o diagnóstico de lúpus nessa paciente. Então, este não é o único caso isolado, mas a gente tem outros pacientes que são acompanhados no ambulatório, cuja doença reumatológica, na verdade, ela aparentemente é deflagrada após a infecção por chikungunya. Então, esse é um dos exemplos, ou seja, existe uma subclassificação para a apresentação de formas clínicas. O que acontece normalmente em relação ao desfecho, ou progressão de doença na infecção por chikungunya? Eu vou mostrar aqui, não só esse título aqui, porque é para uma apresentação do nosso trabalho, mas eu vou fazer uma comparação também com formas clássicas ou típicas, para vocês verem numericamente o que acontece num centro onde a gente tem, na verdade, populações um pouco mais definidas do que a população geral. A amostragem foi feita a partir da confirmação do diagnóstico laboratorial, ou seja, os indivíduos eram recrutados para esse estudo, mas a participação deles era definida pela reatividade no teste molecular, que definia não só a infecção por arbovírus, por Zika, por chikungunya isoladamente, ou a coassociação dos dois através da reatividade por PCR. Quando você faz a comparação de grupos que têm chikungunya ou outra arbovirose como Zika, ou a presença de mais de uma arbovirose nessa população de indivíduos que nós temos, vocês vão ver a coassociação com várias comorbidades, incluindo não só doenças reumatológicas, recipientes de transplante ou doenças oncológicas, pode variar de um grupo para outro. Mas, basicamente, nesse grupo do HU, ele era muito similar entre todos os três grupos. E, basicamente, a gente não tinha nenhuma diferença. A diferença, talvez, tenha vindo um pouquinho depois, quando a gente compara, na verdade, o tempo de duração de sintomas de indivíduos com uma única infecção, como, por exemplo, chikungunya, e indivíduos apenas com Zika, contra indivíduos que apresentam pelo menos 2 infecções por arbovírus. Vocês vão ver que o tempo de duração de sintomas, tanto no paciente com monoinfecção por chikungunya, como por coinfecção, são mais extensos do que o indivíduo com Zika. Ou seja, quem tem Zika é capaz de ter a finalização do quadro clínico com, no máximo, 2 semanas, ou um pouco menos do que isso. E isso vai ser melhor demonstrado com esses gráficos aqui, onde a gente faz a comparação aqui, essa distinção
entre um curso curto e um curso longo é uma questão de temporal. A gente estabeleceu uma correlação entre a presença de oligonucleotídeos, né, detectáveis tanto em sangue quanto urina, como os parâmetros clínicos de atividade de doença, como os elementos para separar em 2 grupos, pelo menos, cada uma dessas infecções, sejam elas apenas por um arbovírus, ou por chikungunya, ou por zika, ou na presença de mais de um arbovírus. E o que a gente encontra são que indivíduos, né, com zika, por exemplo, podem ter persistência de sintomas durante um longo tempo, que pode até ultrapassar a 2 semanas. Chikungunya se comportou como a gente esperava. Você tem um grupo maior, inclusive, que tem a evolução além da fase subaguda para a fase crônica, que é o que mostra aqui. Mas indivíduos com co-infecção, eles são predominantemente indivíduos que persistem muito com sintomas. E basicamente o grupo com poucas manifestações é um grupo muito mais reduzido. O outro elemento que a gente definiu como importante também é a questão da persistência de infecção. Enquanto os indivíduos com uma infecção apenas por um arbovírus como Zika se veem livres da infecção rapidamente, mais de 60% dos indivíduos com chikungunya, como infecção isolada, né, permanecem com sintomas persistentes e que é muito parecido com indivíduos que têm mais de uma arbovirose. Ou seja, ter chikungunya ou mais de uma arbovirose é fator para manter a persistência de sintomas. Então, mesmo que você não tenha, por exemplo, o diagnóstico do vírus inicial, isso aqui, um dos 2, pelo menos, está acontecendo. As manifestações fora, né, da apresentação típica, e a gente classificou isso, o atípico, como não músculo esquelético, ou seja, apresentação neurológica, dermatológica, grave, ou cardiológica, ou renal, faziam parte, não eram apresentáveis, né, nos indivíduos apenas com uma arbovirose como o Zika, mas elas apareciam exatamente preponderantemente no grupo com chikungunya e depois no grupo do indivíduo com mais de uma infecção. A hospitalização predominou nos indivíduos, tanto com chikungunya como com mais de uma co-infecção, e a questão dos resultados, inclusive a mortalidade, por incrível que pareça, nesse grupo foi maior quando você apresentava mais de uma arbovirose. Esses números são pequenos, essa é uma amostragem ainda reduzida. E aqui vai o meu convite. Para ver um pouco mais disso daqui, daqui a espero pouco tempo, até mais ou menos junho, o doutor Eduardo Pimenta deve ser o cara que vai mostrar um pouco mais disso, faz parte da tese de mestrado dele, onde a gente vai mostrar esses resultados, vamos dizer, mais robustos, para tentar demonstrar que existe uma possibilidade de definição dessa infecção de uma maneira um pouco diferente, especialmente em áreas de transmissão de mais de uma arbovirose. Você muda a história natural da infecção e também essas correlações estabelecem manifestações clínicas e até importante a questão de prognóstico e de manuseio, que pode ser diferenciado, né, de outros lugares com uma infecção apenas. Na questão, né, de definição do que é atípico, por exemplo, esse quadro mostra, desfila uma série de manifestações, não só neurológicas como não neurológicas, e os fatores, inclusive, associados ao risco. Vocês vão ver que um dos elementos que pode estar associado à questão de maior risco para alterações, inclusive não músculo-esqueléticas ou músculo-esqueléticas, depende da comorbidade que o indivíduo apresentava antes. Uma das manifestações que você pode ter de doença ou de infecção por chikungunya é, por exemplo, a exacerbação de doença prévia, especialmente
doença reumatológica. O nosso grupo da reumatologia, ele já antecipa, por exemplo, se o paciente tem ou não infecção por arbovírus sem detecção prévia. Basta ele começar a ter exacerbação dos sintomas de doença do paciente que já era controlado. Esse é um dos elementos que chama atenção na clínica. As manifestações não musculoesqueléticas, como as alterações neurológicas, elas são muito importantes no grupo de chikungunya apenas, mas as co-infecções contribuem também para essas manifestações. E vocês vão ver que entre as manifestações neurológicas e não neurológicas, talvez no grupo co-infectado, as que predominam são exatamente as relacionadas a outros compartimentos que não neurológicos. Basicamente, né, exacerbação de doença prévia é um dos elementos associados, né, à apresentação incomum da infecção por chikungunya, mas ela vem atrelada à presença de mais de uma arbovirose. A questão de se determinar como fazer o diagnóstico da infecção por chikungunya ou por outra arbovirose qualquer, está relacionada a você ter um bom teste laboratorial. É isso que define, na verdade, a infecção. Essa é uma representação gráfica do próprio vírus, que é uma partícula esférica com uma série de genes estruturais e não estruturais, que são importantes para a utilização como referência nos testes laboratoriais. O que nós temos disponíveis no mercado atualmente são testes que vão desde a cultura para o isolamento viral, testes imunológicos, até teste rápido. Vocês vão ver que na rede existe, eu não sei qual é a marca no momento, não vou fazer nem propaganda, mas existe inclusive o formato de teste rápido, já existe para chikungunya. A detecção do RNA viral é um dos braços principais para o diagnóstico, especialmente na fase aguda, mas o teste sorológico, como vocês imaginam, é um instrumento que tem um potencial maior, particularmente porque existe diferenças de custo e existe a questão de detecção a longo tempo. A gente viu naquela imagem onde existia a representação gráfica da persistência da partícula viral e da resposta imunológica, que a resposta imunológica é mais facilmente detectada durante um tempo mais longo do que a própria detecção de partícula viral. Isso tem importância na questão do uso dos instrumentos de diagnóstico. Mas vocês vão ver que podem ter exceções. Aqui vocês não fiquem impressionados com a quantidade de informações desse slide, mas é para mostrar para vocês uma sugestão da utilização do diagnóstico laboratorial, tanto na fase aguda quanto na fase pós-aguda, e compartimentos relacionados com uma melhor detecção das partículas virais ou da resposta imunológica do indivíduo frente à infecção viral. Os testes sorológicos, só para lembrar, eles são padronizados para o uso em soro e plasma. Eventualmente, pode-se usar a detecção de anticorpos em outros compartimentos, como, por exemplo, o líquor. Então, isso é importante porque detectar IgM ou IgG num compartimento que não é o sanguíneo pode ser importante para o uso no diagnóstico. Tanto é que a gente coloca aqui, particularmente, vocês vão ver que a gente usou para Zika isso daqui também, mas chikungunya, você pode fazer uma detecção ou confirmação de doença não só pelo soro, mas também por outros compartimentos. A urina, que se tornou moda na questão do diagnóstico para Zika, por exemplo, já não é tão poderosa assim como compartimento para detecção de chikungunya. A gente teve experiência nos casos do ambulatório, onde a presença de partícula viral na urina é menor do que quando comparado com Zika, por exemplo. Especialmente quando Zika está entrando já no final da primeira semana
e na segunda semana, você pode usar o compartimento, né, renal, ou melhor dizendo, a urina, como um meio para a detecção de oligonucleotídeos, por exemplo. Já no caso de chikungunya, isso já não funciona desta maneira. E essa distinção é importante exatamente para a confirmação diagnóstica. A gente teve, inclusive, indivíduos com mais de uma infecção em que a gente diagnosticava chikungunya em um compartimento e zika em outro, tá? Isso pode ser importante, especialmente se você vai lidar com casos que têm o potencial de ter, né, um curso crônico. Pacientes que já entram na fase pós-aguda, indiscutivelmente, para fazer, né, na verdade, o manejo dos casos, o uso da sorologia é importante. Só um pequeno problema. Aparentemente, a utilização de testes para detecção do RNA viral são potencialmente mais caros que qualquer teste sorológico no mundo. Só que, vamos dizer assim, particularmente nesse lado dos trópicos, é que a sorologia pode ser ainda mais cara que um teste molecular, por exemplo. E é o que está acontecendo nos últimos anos. A sorologia, quando solicitada em laboratórios não de referência, privados, normalmente os preços escalonam para patamares quase impossíveis. Não são cobertos pelo plano de saúde. Seu doente vai barganhar o preço. Então, o que acontece? A maior parte das vezes você vai ter indivíduos que não confirmam a infecção pelo laboratório. Isso é o fato que vai tornar a vida miserável do infectologista. O reumatologista geralmente não se preocupa com isso. Vamos dizer assim. E o que acontece? O soro vai ser o principal, mas a detecção de, como eu falei anteriormente, no líquor, por exemplo, pode ser importante. Por isso, coletem o líquor, porque talvez seja lá que você faça o diagnóstico. Não menosprezem, né? A questão de ter, por exemplo, a detecção de partículas virais ou a reatividade sorológica pode fazer diferença em vários casos. O tempo de duração da detecção de oligonucleotídeos, especialmente nessas doenças virais, não passa de 7 a 10 dias. Entretanto, em alguns doentes, ou a gente vai mostrar que talvez num bom número de indivíduos, dependendo dos fatores de risco, você pode estender essa detecção, por exemplo, de partículas virais, por um tempo mais longo do que o previsto, mudando a história natural da doença. Esse é o caso. Esse é o indivíduo de 35 anos que, como primeira manifestação na clínica, tinha redução da acuidade visual. O oftalmologista viu que ele tinha, né, alteração de nervo óptico, tinha um edema, e começou imediatamente com hidrocortisona para esse sujeito, para melhorar a resposta clínica dele. O que aconteceu foi que 20 e poucos dias depois, mais de 25 dias depois, ele começa com manifestações neurológicas de encefalopatia, e a coleta do líquor forneceu exatamente o diagnóstico etiológico. Ele era reativo no PCR para chikungunya no líquor. E esse paciente tinha como comemorativo não só uma neurite periférica, como encefalopatia. Esse paciente evoluiu com melhora dos sintomas. Ele foi acompanhado por nós por mais ou menos 6 meses, com retorno da visão. E a curiosidade é que, no primeiro momento em que esse paciente apareceu no hospital, houve uma associação do desenvolvimento de neurite óptica com a vacinação por febre amarela. Os fenômenos autoimunes relacionados à presença de infecções por arbovírus é uma coisa já conhecida. Nas epidemias de dengue, várias das manifestações pós-agudas, autoimunes, podem acontecer no formato, né, de neuropatia periférica, e isso já era uma coisa que podia ser antecipada. E a reatividade pós-vacinal era um dos diagnósticos diferenciais para esse cara, que tinha
apresentado manifestações de doença 8 dias após a vacinação. Mas foi o diagnóstico, na verdade, laboratorial quem definiu, na verdade, a etiologia de doença. E é bom lembrar que essas manifestações podem demorar a acontecer. Isso quer dizer que esse indivíduo podia ter perdido a janela de detecção se você não utilizasse testes que inclusive incluíam o líquor como, né, um elemento para o diagnóstico. Número 2, o tempo de infecção. Normalmente, no sangue, e esse cara não era reativo no sangue, nesta época a gente pariu, ele fez, na verdade, teste em vários compartimentos, inclusive sangue e urina, ele não era reativo nem em sangue, nem em urina, mas era no líquor. Então, eventualmente, você vai ter apenas em um compartimento partícula viral detectável, mas não nos outros. A IgM desse indivíduo demorou a aparecer. E isso podia ser um elemento de retardo do diagnóstico, ou talvez do não diagnóstico. A outra coisa é que o uso de corticoide, né, venoso, ele fez pulsoterapia, na verdade, determinou a melhora desse sujeito. Em outras situações, isso talvez não fosse verdade. Então, a questão do manuseio do paciente passa pela questão da eficiência do diagnóstico etiológico. E ele deve ser reforçado. Esses pacientes também podem ter destinos diferentes. E é o caso desse daqui, em que o fator de risco principal, na verdade, era a imunossuficiência. Era a imunodeficiência. Esse paciente era um paciente que já tinha história de lúpus, já desde os 5 anos de idade. Aos 30, ele interna de novo no hospital com manifestações de poliartralgia, mas com uma artrite em tornozelo. Como ele não tinha diagnóstico na época, o pessoal pediu para fazer retirada de material cirúrgico e a gente, na verdade, solicitou tanto o tecido como sangue e urina desse paciente. O que foi que aconteceu foi que foi possível fazer não só a amplificação do vírus em material cirúrgico, como também fez isolamento viral. Houve a detecção também em urina do vírus do Zika, detecção de chikungunya no soro, e esse paciente evoluiu com mais de 300, praticamente mais de 275 dias, com partícula viral, nesse caso, para Zika, detectável tanto em sangue quanto urina. Durante esse tempo de doença, ele permaneceu com várias modificações da terapia supressiva, ele estava fazendo imunoglobulina e associações com drogas imunossupressoras, porque ele mantinha grande atividade de doença. Vocês estão vendo pela proteína C reativa que ele mantinha alta atividade inflamatória, sem regressão, basicamente, das manifestações, ainda associado com doença renal, com mais ou menos 315 dias pós início de manifestação de doença, esse cara entra em insuficiência respiratória e faz uma síndrome semelhante à sepse, sem bactéria isolada. Falecimento. Esse é um dos casos, né, que foram a óbito de pacientes com persistência de detecção de arbovírus, tanto de Zika, chikungunya detectada no início da infecção e persistência de processo inflamatório durante toda a atividade de doença. Não conseguimos porque não houve autorização familiar. Teria sido fantástico. Na verdade, a gente discutiu bastante com o paciente antes. O que aconteceu foi que essa morte não foi uma morte, vamos dizer, antecipada. Até aqui, a gente estava negociando com a família uma nova internação, porque havia deterioração importante da função renal dele. Ele tinha uma nefropatia muito avançada. Mas até então, a gente tinha tido muita dificuldade de fazer biópsia renal nele. E aí, quando ele conseguiu estabilizar, conseguiu
convencer a ele de internar. E nessa época foi quando a gente discutiu com a Nefro a combinação de coletar mais amostra, tanto do tecido renal como sangue e urina, para fazer pareamento. Porque a gente vinha conseguindo fazer amplificação em todas as amostras até então, mas era só de sangue e só de urina. Nesse momento, ele começa a piorar muito, e aí, quando ele faleceu, a gente não teve como conseguir autorização para obter a necrópsia do mesmo. Teria sido, perdão, 30 anos, em torno de 30 a 31. Martinha, fizeram chikungunya na urina? Fizemos chikungunya na urina, mas a amplificação foi melhor no soro. Mas vocês conseguiram? Tinha chikungunya na urina. Mas nem sempre isso acontece. Muitas vezes a amplificação é melhor e mais eficiente no soro do que na urina. A gente ainda não sabe por quê. Diferente da Zika. Diferente da Zika. Mas você pode ter detecção, inclusive com longo tempo de doença. A gente viu em vários pacientes em que o chikungunya era detectável na urina, tipo mais de 2 semanas depois, por exemplo. Eu vou mostrar alguns desses compartimentos num outro gráfico, mas isso não é igual para todo mundo. Existe um outro problema que eu gostaria que vocês lembrassem, é a questão do tipo de material que você usa para fazer os testes diagnósticos. O soro, menos mal, a perda de imunoglobulina, ela é afetada, mas não de forma tão importante quanto, por exemplo, RNA e DNA. No caso, esse vírus sendo um RNA vírus, a fragilidade desse material é tamanha que a tipo de preservação do material é fundamental para você ter sucesso também no teste. Então, se o material fica um longo tempo, né, tipo, você coleta agora e só daqui a 4, 5, 6 horas você vai, na verdade, processar esse material, você pode ter uma redução da eficiência do teste. Esse é um dos problemas. Esse material todo foi conseguido durante a epidemia. Veja vocês que as pessoas que estavam assistindo o doente eram as pessoas que coletavam as amostras e que tinham que conservar o material e que tinham que transportar. Tudo isso contribui para problemas com a conservação do material. Então, o número de horas que o material persiste fora, por exemplo, do resfriamento, e aí o ideal era ter esse material, o sangue normalmente centrifugado, obtenção de plasma ou soro é melhor, embora para a Zika, por exemplo, a maior eficiência dos testes para oligonucleotídeo seja em sangue total, numa boa parte dos trabalhos. Mas isso é variável para laboratório de laboratório, porque vocês já devem imaginar que vários desses testes são testes domésticos. Então, isso pode ser diferente de um laboratório para outro. Entretanto, a questão da preservação do tecido é fundamental. O tecido que a gente conseguiu desse cara no centro cirúrgico foi porque o residente foi lá correndo, pegou o tecido, correu para o laboratório, a gente congelou rápido, tinha feito a obtenção tanto de sangue e urina quase que simultaneamente, correu para o laboratório, porque é possível que você não consiga nada disso na vida real, porque o material deteriora antes. Aí a sorologia seria melhor. Ah, sim, a sorologia seria melhor. Mas aí o cara coleta um soro e hemolisa e manda esse material hemolizado para testar. Teste sorológico, a leitura por absorvância é péssimo, estragou o material, já perdeu a sua possibilidade de diagnóstico também. E por aí vai, os problemas são vários. Então, muitas vezes a questão da confirmação do diagnóstico, que é o pilar principal na questão de definição de doença e de diagnóstico, é perdida porque o seu material foi para o espaço. Então, isso aqui, às vezes, exige, né, muita gente correndo, muito sangue, muito suor. E aqui é uma representação de como vários compartimentos podem ser utilizados e tem perfis diferentes, por exemplo, de detecção tanto da partícula viral, por exemplo. Esse vão central aqui define infecções por chikungunya e vocês vão ver que a detecção pode acontecer em vários tecidos, desde o líquor até sinóvia, né, que está representado aqui.
Esse foi um outro trunfo também desse ambulatório, foi a possibilidade de obter material articular e a demonstração de partícula viral dentro da articulação foi um dos elementos utilizados para demonstração da coassociação da doença articular com a infecção viral. A outra é que vocês vão ver que, por exemplo, urina é um outro meio de diagnóstico, mas para nós, por exemplo, talvez ele não seja tão forte assim como o soro. Ele está mal representado aqui, isso pode ir um pouquinho mais além. Quando o indivíduo está co-infectado, por exemplo, ele mantém também a sinóvia como um bom compartimento para detecção viral, mas você tem, por exemplo, no líquor, chikungunya, por exemplo, era bem melhor amplificado do que, por exemplo, Zika. A gente teve, né, muito mais eficiência no teste diagnóstico no sistema nervoso central para chikungunya do que para Zika, por exemplo. Isso não acontece em todos os lugares. Tem indivíduos que têm uma experiência melhor para recuperação de partícula viral para outros arbovírus. Então, vocês podem imaginar que existem variações também nesses compartimentos. Existe um elemento técnico, existe a questão da conservação dos materiais, então, mas pelo menos dá para você ver que vários compartimentos, por exemplo, podem ter partículas detectáveis e isso pode ser um elemento de coassociação para o diagnóstico e também para a definição de prognóstico. Vocês vão ver isso a posteriori. Aqui é uma tentativa de arrumar a casa para fazer uma sugestão sobre como lidar com esses indivíduos. É claro que a gente está contando aqui nessa situação com uma facilidade do uso diagnóstico laboratorial. Gente, isso não é verdade para todos os lugares. Por exemplo, se você hoje quiser confirmar infecção por chikungunya vírus e fazer isso através de um laboratório de referência, né, do Estado, você não vai conseguir no doente comum, só gestante, só doença neurológica ou indivíduos que tenham feito internação para diagnóstico com manifestações atípicas são candidatos para testagem. Fora esses grupos, não é possível fazer a confirmação por laboratório. A utilização do teste sorológico é a mais comum. Ela deve ser utilizada mesmo na fase aguda, ou seja, com menos de 10 dias, mas a utilização da PCR pode ser necessária se você tiver acesso. Ela é importante porque a melhor performance dela é exatamente nesses primeiros 10 dias. A persistência da partícula viral, como vocês viram, muitas vezes depende de outros elementos, como, por exemplo, uma outra infecção concomitante, o cara tem imunossupressão, tem várias comorbidades, mas no paciente imunocompetente, na população em geral, isso daqui pode ser suplantado pelo teste sorológico. E, eventualmente, se você só tem uma janela muito curtinha para fazer a detecção. Então, vocês estão vendo que a idealização de um sistema, né, para a utilização, né, vamos dizer, um manejo mais fácil, pode ser um pouco complicada dependendo das condições que você tem a seu favor. Quando a infecção já entra em fase pós-aguda, realmente é baseado, né, na questão da detecção de IgM e IgG, a confirmação de infecção. Mas é claro, vocês podem usar mais de um instrumento para isso. Por exemplo, em manifestações atípicas, isso aqui pode ser utilizado em compartimentos, como, por exemplo, o líquor, que não está aí representado. As manifestações em indivíduos com imunodeficiência, como recipiente de transplante, manifestações atípicas de doença, ou se já tiver suspeita de co-infecção, que, aliás, devia ser frequente num lugar que tem transmissão, e é verdade, porque tem, né? A estratégia pode ser um pouquinho mais diferenciada. Ao invés de começar de cara com um teste sorológico, eu já começo, com um teste molecular, como o meu primeiro teste de screening, antes de 10 dias, utilizando o teste sorológico a posteriori, se esse teste é negativo,
mas quando a fase é subaguda, eu ainda posso usar também o teste molecular para detecção, o que é um pouquinho diferente do que a gente sugeriu para um indivíduo imunocompetente ou sem outras manifestações. E o teste sorológico, naturalmente, nesses indivíduos. Só lembrar que no grupo de imunodeficientes, dependendo do grau de imunodeficiência, você pode ter ausência de imunorreatividade. Cuidado, aquele paciente, por exemplo, que foi a óbito, que teve aquela forma de lúpus grave que a gente acabou de comentar, a reatividade para ele no teste de captura foi abaixo do detectável. Ele não tinha imunoglobulina detectável. Então, a imunodeficiência interfere com o resultado da sorologia. Por isso, é importante ter mais de um instrumento para diagnóstico. E o teste molecular pode ser alternativo, especialmente nesses indivíduos. Então, lembrar que a falta de reatividade no teste, às vezes a condição do doente é que não permite, e aí vocês precisam ter uma outra alternativa à mão. Como fazer o manejo o mais simples possível na nossa situação atual? Eu vou apresentar 3 slides que, na verdade, são baseados no consenso dos reumatologistas. Olha só que bacana. Eles tentaram arrumar a casa. Eles vieram depois. Os infectologistas pegaram a onda crescendo e ficando no topo, e eles pegaram a onda descendo. Ou seja, quando o negócio já estava queimando e realmente arrebentando na população, a maré começou a ficar diferente quando os casos pós-agudos começaram a aparecer. E aí os reumatologistas olharam e disseram assim, bom, que legal, agora a gente tem que botar essa casa mais arrumada porque a gente não consegue lidar com esse negócio desta maneira. E aí, antes deles, é claro, teve pelo menos mais 2 publicações de tentativas de consenso feitas por nós, infectologistas, sim, né, que também são muito parecidas com essa. Por isso, eu não representei aqui. Mas, claro que eu faço jus, né, ao merecimento, né, da nossa classe, vamos dizer assim, que houve uma tentativa de, né, tentar colocar as coisas de uma maneira mais compreensível. Por quê? Porque o paciente visivelmente, né, passa por fases diferentes da infecção viral. E o que faz o sujeito na fase aguda procurar o médico e na fase pós-aguda pode ser diferente e o manejo ser diametralmente quase oposto. E aí a representação é válida, esse esquema é um pouco também o que os infectologistas pensavam na mesma época, com pequenas variações. O que chama atenção é o controle da dor também na fase aguda. Essa doença, aliás, o nome vem exatamente do fato do sujeito vir todo curvado por causa da intensa dor. Parece um nome caricato, mas representa muito bem o que é realmente. Então, nesse primeiro momento, com 2 semanas, o ataque é realmente para tentar tirar o sujeito da dor limitadora. É o sujeito fazendo uma analgesia potente, e muitas vezes não é necessário fazer uma sofisticação maior. Utilizar tanto dipirona como paracetamol pode ser o suficiente para a maior parte dos doentes, por incrível que pareça. Você já vai tornar muita gente feliz. Mas, eventualmente, o opiáceo pode ser uma escolha ou para associação ou ao invés de. A intensidade ela é determinada muitas vezes por escala visual. Os reumatologistas gostam disso, eles usam isso como referência. Os infectologistas também utilizaram isso nos consensos, eles adaptaram essa situação, porque era uma situação que já era utilizada para o doente reumatológico, inclusive. Vocês vão ver que o armamento, na verdade, terapêutico, é baseado em como se lida com doença reumatológica. E, basicamente, as escolhas são exatamente nesses modelos. E não tem nada de por acaso. O que aflige mais nessa fase ainda? É que a intensidade da dor pode ser tão importante que a diferenciação entre o comprometimento músculo-esquelético isolado ou um componente neuropático associado, por exemplo, pode ser difícil. E aí a intensidade da dor
pode fazer com que você comece a tentar utilizar coassociações. No caso, os antiepiléticos e tricíclicos a gente pode utilizar como ou alternativa ou associação, dependendo do que o doente informar. Essa fase é uma fase de menos de 2 semanas, por isso essa situação aqui é uma situação mais ou menos de exceção. Isto aqui não é o comum para a maior parte dos doentes. Na verdade, a gente fica muito aqui, ó. E essa é o máximo que a gente vai em termos de intervenção. Mas existe um elemento aqui que já é bacana e que devia ser reforçado. É isso, fisioterapia. Só temos um problema, não existe uma padronização da fisioterapia para ser feita nesses pacientes. Já na fase aguda, os reumatologistas recomendam começar a fisioterapia, mas eles não são explícitos sobre como deveria ser. E isso esbarra no problema enorme, porque a gente aqui não tem facilidade de encontrar fisioterapia fácil no serviço público, não são todos os lugares que dispõem de um serviço acessível. A padronização, né, sobre o que é melhor fazer, né? Como você tem uma poliartralgia e poliartrite no doente, o que é melhor a gente fazer? Não se sabe, não se tem uma fórmula para isso daqui. A gente manda para fisioterapia, mas fica sempre com a esperança de que o fisioterapeuta tenha bom senso e veja, conforme as queixas do paciente, o que ele pode fazer para melhorar a amplificação de movimentos e redução do processo inflamatório concomitante à analgesia. E torce para ele não fazer piora, é claro, óbvio. Então, aquele conceito do repouso articular caiu. Na verdade, se você fizer uma fisioterapia, né, vamos dizer, do tipo, não curativa, vamos dizer assim, paliativa, você consegue dar um conforto para o paciente. Às vezes ele te ajuda, você sabe por quê? Porque os pacientes informam uma coisa muito curiosa aqui, é que a dor, ela vem acompanhada, em muitos casos, de uma rigidez matinal. Aliás, esse é o mote, inclusive, para o uso do anti-inflamatório, não nessa fase, que, aliás, não está aqui, mas o anti-inflamatório com menos de 2 semanas, não, ok? Entre outras coisas, na primeira semana, ainda a confusão com dengue é muito grande e anti-inflamatório entra na lista dos não aceitáveis junto com a AS. Então, de cara, anti-inflamatório, 0 nessa fase, 2 semanas necas. Mas aí, o que acontece? Essa rigidez é uma coisa que o doente fala. Olha só, eu acordo de manhã e mal consigo abrir a mão, mexer os pés. E aí, o que ele diz a seguir? Quando eu aqueço, eu começo a melhorar o movimento. Pô, legal isso, porque ao se movimentar, ele vai sentindo mais alívio. Então, descansar totalmente, nem tanto. A gente já começa a moçada para se mexer antes do tempo. Inclusive as vozinhas e vozinhos, que são os candidatos a passarem para a fase depois. Pois é a fase pós-aguda que é a mais temerária. Eu ainda dividi como esse consenso fez, em fase subaguda ou crônica. Mas atualmente eu até aceito, acho bem legal as pessoas classificarem de pós-aguda e fazerem esquemas assumindo uma fase pós 2 semanas, porque elas são muito parecidas, vocês vão ver. E o que a gente tem aqui de alternativa já nessa fase? Esse é o cara que não tem febre, esse é o cara que já não tem mais exantema, mas é o sujeito que vai ficar toda hora te procurando. Por quê? Porque está doendo ainda. Não está doendo como antes, mas ainda está doendo. E ainda está limitando o movimento. É o cara que não consegue dirigir, você não consegue fazer coisas práticas do tipo colocar a roupa sozinho. Ou fazer atividades profissionais, muito menos. As discussões, por exemplo, com a medicina do trabalho são eternas. Aliás, para falar a verdade, aqui eu registro o meu protesto, atualmente não se tem nenhum critério para fazer com que esses indivíduos, por exemplo, sejam afastados do seu trabalho, o tempo, a duração das suas licenças, continua sendo, infelizmente. E as pessoas dizem que estão mentindo. Exatamente, olha só, o que a Vanessa está falando é absolutamente importante.
O médico do trabalho contesta você no seu laudo e no seu atestado. Ele diz assim, olha, sinto muito, eu não vou deixar afastado por dois. Por quê? Pessoal do HU, por exemplo, tinha uma população de funcionários muito grande nessa amostragem. Aí o que aconteceu? Muita gente da enfermagem pediu afastamento. Teve gente que entrou, né, em licença quase eterna. A gente não conseguia fazer nada, porque simplesmente o grande critério é a subjetividade da informação do doente. É ele quem diz que estou com dor. O processo inflamatório desaparece, mas ele continua com dor e não consegue fazer coisas. Por exemplo, uma atendente de enfermagem, ela não conseguia ter sensibilidade para fazer punção venosa. Eu não consigo fazer isso. E a recuperação com fisioterapia, às vezes, é muito lenta. A falta de sensibilidade, aliás, é um dos elementos também do diagnóstico. A coassociação com síndrome do carpo e do tarso não é incomum. Deve chegar a alguma coisa como 1/3 ou metade dos casos. E o que acontece frequentemente? A alteração de sensibilidade nas extremidades impede manuseio e percepção fina. O paciente que eu tive, ele faz uma medicina alternativa e uma das coisas que ele usa era pulsoterapia. Pois é, fazer detecção do pulso era importante para ele. Ele diz, assim eu vou perder meu emprego. Então, paciente que tem essas alterações, ele já de cara começa ficando muito incomodado. Eu tinha uma paciente que era portuguesa de origem, muito legal, e que a única coisa que ela se queixava era isso. Gente, não tenho a sensibilidade na ponta do dedo, não posso nem contar dinheiro, gente. Que isso? Que absurdo! Portuguesa, com certeza. Mas aí, o que acontece? Desculpa, a gente precisa entregar o anfiteatro às 8h30. Ok, então vamos terminar isso, porque senão vocês não jantam hoje, nem eu. Mas olha só, os slides subsequentes são uma amplificação do uso, na verdade, das drogas que já haviam sido feitas na fase aguda, com pequenas diferenças. Aqui, para os reumatologistas, a diferenciação entre a artrite tenossinovite, né, e a dor, né, articular, com outros componentes, e a dor neuropática, são os elementos que definem a diferença do uso de terapia. Mas aqui já entra outros componentes que não tinha na fase aguda, como, por exemplo, o uso do corticoide oral e a cloroquina ou hidrocloroquina. Problemas. Essas doses aqui são doses que variam muito. E, no início, as pessoas usavam, geralmente, corticoide em altas doses. Altas doses, para nós, significa alguma coisa como 40 a 60 miligramas dia. Isso foi sugerido altamente nessa época. Cloroquina foi a outra alternativa também sugerida, também quando já se tinha o diagnóstico de tenossinovite bem estabelecido. Mas isso pode ser uma dificuldade, porque a dor e o comprometimento, tanto intraarticular como periarticular, na clínica, às vezes fica difícil ser definido. A ultrassonografia é o elemento mais legal para fazer essa separação, mas nem sempre acessível. A questão do controle da doença neuropática continua com as mesmas alternativas que foram vistas na fase aguda. Quando entra na fase crônica, os reumatologistas começam a diversificar também nas alternativas. Aí já entra uma classe de alternativas, como, por exemplo, metrexato, sulfasalazina, cloroquina de novo, e, eventualmente, eles discutem o uso de imunobiológico. A gente ainda não sabe como vai funcionar isso e se funciona, mas para casos extremos, não responsivos, né? E aqui existe uma categorização, a utilização inicialmente de corticoide, nesses consensos já tinha caído para 20 miligramas dia, por exemplo. A alternativa é de se esperar mais 6 a 8 semanas para o uso do corticoide, se detectar falha terapêutica, começar a utilização ou de metotrexato ou de sulfasalazina e, eventualmente, cloroquina. Pode ser sucedido, dependendo da extensão da doença ou das manifestações da persistência de dor, do uso de imunobiológico. Mas veja bem, isso tudo com a caracterização, né, de artrite tenossinovite. Se você tiver ainda componente neuropático, as alternativas são exatamente as que a gente tinha falado anteriormente. Outra vez, fisioterapia
está aqui mantida, desde a fase aguda até a fase crônica, fisioterapia de cabo a rabo. Finalmente, o que a gente aprendeu em 2016 e 2018, agora com a casuística do HU? A gente optou por fazer outras coisas, um pouquinho diferentes. O que aconteceu foi que a gente fez um casamento com a reumatologia. Essa foi a primeira coisa. A segunda foi que a gente começou... Oi? Olha só, existe altos e baixos em todas as relações, é ou não é? Essa não é diferente. Mas, por enquanto, a gente está mantendo o ritmo. E o que acontece? O grande diferencial foi determinar que a gente optou, basicamente, para usar o controle anti-inflamatório e, como instrumento principal, a gente usou o corticoide. E aí a diferença para os outros consensos é a questão da dose. O que a gente chamou de, carinhosamente, Boa Noite Cinderela, é um esquema no qual a gente usa 5 miligramas de prednisona quando o indivíduo vai dormir. Geralmente a gente aconselha entre 11 e meia-noite, Cinderela perdendo o sapatinho, e quando Cinderela volta, já acordando entre 5 e 6 da manhã, usa o segundo comprimido de 5 miligramas. Esse esquema, mantido nessa dose anti-inflamatória por pelo menos 6 a 8 semanas, cobre entre 50% a 70% dos casos que entram na fase subaguda, ou seja, na fase pós-aguda, Boa Noite Cinderela parece pegar a maior parte da população. Aqui, esse esquema é um atrevimento da minha parte de tentar colocar isso arrumado com a experiência que a gente teve no ambulatório. É claro que eu coloquei a fisioterapia aqui em todos os pontos, porque eu ainda continuo acreditando nisso, mas precisa de comprovação, precisa de uma padronização do uso. Quando o corticoide falha? Bom, essa é a parte que começa a inventividade, a criatividade. Por quê? Porque não tem clinical trial, não tem nenhum estudo ainda legal, não só do nosso grupo, mas também de fora, né, que mostre o que é melhor em termos de utilização de terapia. Para você ver, a gente continua com a mesma limitação de todos. A gente não tem antiviral e a gente está só controlando um aspecto dessa doença, que é a inflamação. O resto a gente não está pegando. E é por isso que vai ter falha terapêutica também. Bom, quando existe a falha, a gente já começou a fazer algumas opções. A gente antecipa o uso do Methotrexate. E às vezes a gente varia a via de utilização. Não necessariamente opta por via oral. Por exemplo, a gente está tendo algumas experiências bem legais com subcutâneo. E às vezes, associado ou não à prednisona, a gente consegue que alguns pacientes respondam. Não tenho como quantificar nesse momento, é exatamente uma parte do estudo que tem que ir para adiante, mas tem que fazer case control para essa história. E aí, essa talvez seja uma coisa a se discutir, como fazer um estudo que possa melhorar a questão das alternativas ao corticoide anti-inflamatório, em dose anti-inflamatório. Lembrar que o corticoide, mesmo nessa dose de 10 miligramas dia, e que só pode ter este efeito, porque ele ajuda a impulsionar, na verdade, a produção endógena, é isso que ele está fazendo, só é feita nesses horários de propósito, tá? E a questão é, quando você muda isso, já o efeito não é tão bom assim. Paciente que usa intervalos de 12 em 12 horas, na mesma dose, já começa falhando na resposta terapêutica. A outra coisa é que você vai decrescendo em poucas semanas o uso desses 10 miligramas e essa terapia, no total, termina em torno de 9 semanas, 9 a 10 semanas. Mas se o paciente não responde a isso, as alternativas podem ainda ser o uso de betametasona. Ela pode ser feita, dá um alívio por 2 semanas no mínimo para vários pacientes, ainda em uso da droga oral às vezes. E o que acontece? Esses pacientes voltam felizes. Uma coisa legal de se lembrar é que o rostinho é assim e fica assim quando usa Boa Noite Cinderela. Em menos de uma semana o cara já está mais aliviado, já começa a fazer as coisas que normalmente fazia. E aí até os malhadores voltam a malhar. Então, isso quer dizer o seguinte, existe alguma felicidade no uso do corticoide, mas se a coisa não vai bem, outras alternativas, como associações, são necessárias.
Infelizmente, nessa casuística que a gente teve, como não existia um propósito de fazer um estudo de drogas, né, um case control, a gente não teve grupos para comparar a eficiência dessas alternativas. Mas elas vão ter que existir, vai ter que se fazer isso em algum momento ideal. Para pacientes com a dor neuropática, a gente faz a mesma coisa que o pessoal recomendou na reumatologia. Né? Usa gabapentina, amitriptilina, depende das coassociações ou dos fatores, né, na verdade, de comorbidade dos pacientes. Lembrar o seguinte, mesmo em dose anti-inflamatória, esse Boa Noite Cinderela pode ser problemático. Paciente com diabetes, paciente hipertenso, ok, podem ficar abismadas. O que acontece? Ele vai descompensar? Alguns vão, outros não. Como é que você faz uma negociação dessa história? Por favor, falem com os clínicos. Número 1, ajuste das drogas, por exemplo, antihipertensivas, né, os hipoglicemiantes, podem ser reajustados e o paciente tolera essa dose. Mas tem que monitorar o paciente. Então, é o cara que eu tenho que pedir. Vá no posto de saúde, meça a sua pressão, faça hemoglicofita, traz para mim e se você tiver descompensado, eu descompenso e você mantém o remédio. E a gente conseguia manter o corticoide mesmo quando o cara tinha comorbidade importante. É claro que pacientes muito graves, a gente só teve uma paciente que tinha um diabetes insulino dependente, HIV positiva e que descompensava feito uma louca. A gente tirou o corticoide dela tão logo a gente pôde. Vai acontecer casos extremos, vai. Mesmo em dose pequenininha. Pode acontecer. Como é que a gente faz a retirada? Vai decrescendo de 10 miligramas para 5 miligramas, ou seja, o comprimido da noite persiste. Aliás, a dose da noite é a única que se mantém. A dose da manhã desaparece em 6 a 8 semanas. Aí, de 5 miligramas, a gente passa para 2,5, partindo do comprimido. E depois a gente usa decrescer isso, ao invés de partir, que não dá mais. Usa prednisolona em gotas. 3 a 4 gotinhas para o adulto já é o suficiente. Gente, eu faço duloxetina pra caramba. É mesmo? Duloxetina, ela é caro, né? Não é qualquer um, mas ela modera muito bem a dor. Aliás, eu tenho uma paciente que me ama, porque além dela... É uma de paixão. Ai, que delícia! Caramba! Que delícia! Pois é, mas que horror! Mas é insônia. Olha só, pois é, olha só que espetáculo, né? Mas é por isso que é Boa Noite Cinderela. Os pacientes, ao terem um alívio da dor, dormem melhor. A insônia, eu não tenho adicionado nenhuma droga. As velhinhas me amam, chegam com um sorriso largo. Olha só, presta atenção. Olha o poder de persuasão, gente. Vocês têm que ter, né, o charme. Ok, bom, enfim, essa mensagem aqui, é claro que eu peço desculpas para vocês porque a questão de evidências sobre se isso aqui deve ser, né, utilizado de uma forma geral, ela está faltando no momento, né? Por isso que a gente ainda está trabalhando, a gente está estudando, ver se isso realmente funciona. Essa é uma experiência ainda baseada, né, no empirismo, no bom senso e na ajuda, né, do reumatologista, mas é claro que precisa de um estudo, né, respeitável para poder fazer uma fundamentalização. Tem problemas, isso daqui tem problemas, tem os escapes, tem as não respostas, tem os pacientes, especialmente essa população aqui, é uma população pesada de comorbidade. Claro que o uso das drogas para as outras condições influencia muito no sucesso disso aqui. Você vai ver que gente jovem não vai para o corticoide, essa é a coisa bacana. Mas eles fazem uma coisa que vovô e vovó não fazem, ou seja, geralmente tem uma doença mais curta. Jovens podem progredir para a fase subaguda e crônica? Sim. Obesidade é um dos fatores que influencia. 2, comorbidades de outras naturezas também. Imunossupressão, HIV, por incrível que pareça, se o indivíduo estiver controlado, o perfil dele é semelhante ao da população imunocompetente. Não conseguimos fazer estratificado para saber que com CD4 abaixo de 200 ou menos, o que em geral acontece com indivíduos que têm mais de 200 e têm carga viral controlada, o perfil deles é exatamente igual ao de todo mundo no geral.
Aí todo mundo fica contente, mesmo paciente HIV. Paciente imunossuprimido, paciente transplantado, a história não é essa. Esses pacientes podem evoluir mal e, eventualmente, tem fatalidade nesses grupos. Aí, esses casos são casos que você vai ter que... geralmente é multidisciplinar, porque você tem que contar com a ajuda dos seus colegas. Vai ter que se padronizar também o uso dessas terapias para pacientes em condições especiais. É outro problema. Enfim, mas, de resto, para finalizar, nada como dizer obrigada para uma equipe enorme de pessoas, de um grupo gigantesco. É claro que eu tenho que agradecer ao grupo do meu serviço, né? Falar do laboratório em que eu trabalho também. O meu estudante de mestrado convida vocês formalmente a comparecerem à defesa dele. Então, logo esteja aí, a gente, né, na verdade, anuncia. Ele vai ficar super contente de ver todo mundo. E o serviço de reumatologia e o de oftalmo também estão aqui representados, porque colaboraram, né, com alguns desses pacientes que estão aqui. E obrigada à audiência, que, poxa, aguentou até agora, né?